28 novembre 2010. 6 veicoli blindati da combattimento entrano nella favela più pericolosa di Rio de Janeiro, considerata la roccaforte di una banda di narcos che ha messo a ferro e fuoco la città. Dopo 5 giorni di violenze che hanno causato almeno 23 morti e decine di auto incendiate, le autorità hanno schierato di fronte alle telecamere di tutto il mondo un esercito in assetto di guerra, nel tentativo di riprendere il controllo del territorio in mano ai narcotrafficanti. Protagonisti di questa azione, le truppe speciali del BOPE. La favela in questione è Complexo da Penha. Io ho deciso di andarci, per prendere il polso della situazione della violenza in Brasile, per vedere quanto la città stia veramente riuscendo a circoscrivere la criminalità o si tratti principalmente di un evento mediatico, forse in preparazione al business che porteranno i mondiali di calcio e le Olimpiadi. E per conoscere gli uomini e le donne dietro queste storie, gli abitanti delle favelas e la polizia, per capirne il passato, così da comprenderne il presente. Giacché, dopo tutto, nascendo si eredita, oltre alla propria vita, anche l'immenso tempo precedente della specie umana. Rio, la metropoli, la città meravigliosa, come viene storicamente definita. La sensazione che si ha camminando per le sue strade è un'esperienza unica. Il Cristo Redentore è alle vostre spalle, un'enorme statua sulla cima più alta della città, con le braccia spalancate, calmo, sereno, che abbraccia tutti i suoi 6 milioni di abitanti. Continuate poi a camminare su queste strade. Girate l'angolo e vi trovate improvvisamente in una favela, una delle centinaia che si sorrotolano in ogni spazio non preurbanizzato della città. E poi proseguite fino all'orizzonte. Iniziate a sentire l'odore del sale, vedete il luccichio del mare. La frenesia cresce, le persone di ogni sorta iniziano a confondersi tra loro. Sei confuso, sei sempre allerta, trafitto da 1000 suggestioni. Il Brasile continua ad essere afflitto da gravi problemi sociali. La criminalità ha registrato un rapido aumento, con un tasso di omicidi che negli ultimi 20 anni è raddoppiato, benché in tempi recenti si inizino a notare miglioramenti. La maggior parte di tali crimini sono commessi nelle favelas, le celeberrime baraccopoli brasiliane. Il nostro contatto per entrare in favela si chiama Nanco. È olandese e gestisce da molti anni una onlus, Ibis, che si occupa di creare spazi di ritrovo per i favelani, di costruire scuole, promuovere l'impiego legale e in generale di fare da ponte reintegrante tra i criminali, ma non solo, delle favelas e lo Stato. Nanco ha contattato il capo della favela che ci ha dato il permesso di entrare. Così siamo pronti e andiamo nella favela di Villa Cruzeiro, parte del Complexo da Penha, una delle più grandi di Rio, la più pericolosa, quella famosa perché ripulita dal BOPE e dall'esercito nel novembre del 2010 attraverso una serie di azioni molto pubblicizzate dai media. Qui vivono oltre 120.000 persone. La tensione, ovviamente, è alta. Non so letteralmente cosa aspettarmi. Now, you've taken us to Villa Cruzeiro, which is where we are now. What's special about this place, this favela, in this complex? Yeah, Villa Cruzeiro was known as one of the most violent and socially excluded favelas in Rio de Janeiro. But 3 months ago, we had a big operation here in this favela, where around 5,000 military people, together with 3,000 policemen, occupied the favela. And now the favela, everyone said the favela is in peace because the military still are in and the whole drug trade is out. This favela is completely safe at the moment, or are there still killings and trafficking going on? Now, the favela is safe to say that you don't see the boys anymore with guns, but we know that
almost last week they kill each day one of two, and especially the people who help the police are now in risk because apart the traffickers are back and they kill the one who was helping police and stuff. It's not a kind of peaceful and safe place. Where you see now where are the big flags, like the building over there, the almost white one. The one on the very top of the hill. On the top of the hill. That was the house of one of the bosses. There the militaries are in now. They are all occupied by militaries, and they use it like the base for the militaries to occupy the favela. Well, you have to consider that only 4.8% of the inhabitants of favela are involved in organized crime or in drug trade. So 95% of the population is suffering all the things around this crime and around the police invasions, the shootings. Le favelas in generale rimangono ancora un posto insicuro. Polizia ed esercito sono ben presenti, ma i tentacoli più scuri del narcotraffico continuano a rimanere avvinghiati alle vite delle persone. Una di queste si chiama Daufa. Quando la raggiungiamo mi invita in casa sua, nella baracca che con gli anni e con fatica si sta poco a poco costruendo, come fanno tutti qui in favela. Vive in una famiglia allargata e non può lavorare. How many of you live here? Quantas pessoas moram nessa casa? 8 people. 8 people. 8 people. Yeah. Não era isso aqui tudo, eles Yeah, moravam the na casa place. pequenininha, Was era um smaller, barraco. and then they start to A build. gente tá montando para construir ele, They are like fighting to. porque ele ganha pouco, se a gente tira, né? Mas dá pra sobreviver, não dá muito. Dá pra ver, dá a vida que eles estão querendo, mas eles estão lutando. Meu sonho das crianças é acabar de construir essa casa, porque todo mundo dorme aqui. Aqui, uns dormem lá, uns dormem no chão. Is it a place that, do you buy a place like this, or you just get here and start building it and it becomes your own? A gente chega aqui, a gente compra pequenininho, aí vai construindo. Aqui era pequenininho, só tinha um cômodo pra gente tudo. Ainda tem muita coisa pra fazer, piso pra botar, e vai gostar. How much did it cost to buy the place? Uns 10 mil, 20 mil. What are the services that you have here from the state? A gente temos. Ela tem. This is the bathroom. So the shower, water, everything. banheiro, chuveiro. É, tá vendo? Chuvinho, tem as coisinhas. A gente tá fazendo os poucos, não dá, né? They're building. Não dá. Meu sonho é ver de pessoal, o chão. Meu sonho é ver de piso, porque é cheio de barata, muita barata. But it takes a lot of money and you don't have them. É todo dinheiro. Sei não. Eu faço assim porque eu tô com problema. Tô com problema de saúde, assim, antes de Deus me levar, eu quero ver essa casa destruída. Meu sonho é esse. Chega lá, que Daufa ha un sogno, quello di vedere la sua casa finita. Ma non può lavorare per via della sparatoria che uccise sua figlia. Parar pequenininha aqui, veio do norte com o sofrimento. Passamos lá, vamos morar aqui nesse morro. Porque não tem condições de morar em outro lugar, tem outro lugar, mas já moro aqui bastante tempo. Já passei cada coisa aqui que só What were you looking for? What were you hoping? assim, condições mais melhores. A gente achava que minha mãe veio pra cá pensando que era melhor. Mas como a gente veio, passar dos anos e anos, não era nada que era, que ela pensava. Mas fazer o quê? A gente tinha que continuar aqui, não tinha como voltar pra trás. Aí, nós crescemos aqui, minha mãe se mudou. Aí, hoje que ela se mudou, ela faleceu lá. Aí a gente continuamos. Torneremo da Daufa a breve e ci racconterà dell'incidente che l'ha stravolto la vita. Ma prima torniamo per strada e facciamo una passeggiata in favela con Hércules, il sindaco del complesso da Penha, ovvero la persona eletta legalmente dagli abitanti. Eu sou presidente da comunidade e trabalho em volta associando as 10 comunidades aqui no complexo. What are the biggest challenges in your day-to-day job? O desafio é transformar de verdade essa comunidade numa comunidade, num bairro onde que possa ter toda a estrutura social para essa população da juventude que está aí perdida pelo tráfico. What's the percentage of people here that are literate? Não, uns 30, 35, é bem grande.
a few months ago, in November 2010, the army entered these favelas, especially down in Villa Cruzeiro, because they said that it was one of the most dangerous ones from a narco-trafficking perspective. Was it true? And do you think that the army being here now, the army presence, helps the community? Para a secretaria era uma comunidade perigosa. Para nós, moradores, a gente sempre conviveu. Então a gente não deu para sentir o grau se era perigosa ou não, porque nunca aconteceu nada com os moradores da comunidade. How would you describe a favelas to a complete stranger? Descrever que a comunidade, independente de tudo, de ela ter o poder paralelo ou não ter, a comunidade é muito acolhedora, né? As pessoas são muito humanas, são muito unidas, é uma festa, é uma alegria, né? Só quem não conhece uma comunidade não sabe o que a comunidade é, entendeu? So why is it that everybody has been telling me since I got here that I should never enter a favela alone? That if I walked into a favela by myself, I would probably get killed or at least robbed. É porque as pessoas cria essa expectativa na cabeça das pessoas que uma pessoa que vem de fora, quando chega na comunidade, ela é mal vista. Tanto pelo tráfico, pelo morador, mentira. Isso é ilusão. Se você, por exemplo, se você chegar, né, assim como está chegando esse aparato, aí alguém vai interceptar. Ué, tá fazendo o que aqui? Mas se sobe vocês dois, né, aí é o quê? Aí você, como traduz, vai dizer, ó, a gente queria andar na comunidade, pode andar na comunidade à vontade, ninguém vai encharcar ninguém, entendeu? La scarsa alfabetizzazione e la povertà estrema costituiscono due delle piaghe principali da estirpare se si vuole un miglioramento delle condizioni degli abitanti. In questa direzione va l'ultimo progetto dell'ex presidente Lula, che promette un bonus economico a ogni famiglia che riesca a dimostrare di avere vaccinato i propri figli e di aver fatto loro frequentare almeno l'85% delle lezioni scolastiche. Ma dobbiamo ricordarci un paio di elementi importanti. Innanzitutto, il Brasile è un paese con 200 milioni di abitanti, il 18% dei quali vive sotto il livello di povertà. Gli schiavi africani iniziarono ad essere trasportati in Brasile nel 1550 circa. Sbarcati a Salvador, la capitale dello stato di Bahia, venivano venduti sulle piazze per poi essere destinati ai campi di tutto il paese. Con l'abolizione della schiavitù nel 1888, quindi solo 130 anni fa, queste masse immense fecero l'unica cosa che potevano per tentare di sopravvivere: avvicinarsi alle grandi città come Rio o San Paolo. Nascono così le favelas, in zone che all'epoca erano disabitate dai bianchi, ai confini dei centri cittadini. È solo prendendo in considerazione tutti questi elementi che si può iniziare a capire il fenomeno della criminalità brasiliana legata alle favelas. Un fenomeno che il professor Adorno, che incontro a São Paulo, analizza così. Até mais ou menos os anos 70, você já tinha favelas, né, no Brasil, bairros populares, mas você tinha ainda todo vamos dizer, um modelo de relações sociais muito tradicional. Ao longo dos anos, à medida em que foi havendo crescimento demográfico, novas pessoas foram chegando às favelas, pessoas que não tinham relações com os antigos moradores, né? Esse conflito foi aumentando. O que a gente vê entre os anos 70 e os anos 90 é que é uma espécie de vazio de autoridade. Esse vazio de autoridade vem a ser ocupado pelo tráfico de drogas, né? Quer dizer, os traficantes, vendedores de drogas, né? Muitas vezes a venda, o que a gente chama de pequeno traficante, muitas vezes é filho dos próprios bairros, das próprias comunidades, que inicialmente ele começa a praticar pequenos furtos, depois começa a vender um pouco de drogas. Grazie Nanco, per capire meglio cosa significa vivere col narcotraffico e come si esce da quel mondo, incontro Jean, ex narcos. Jean, how long have you lived here? All your life? 25 anos. 25 anos, and you are 25 now. Minha idade. Nascido e criado. What is life like here at Villa Cruzeiro? Para muitos é sofrida, mas para alguns dá para sobreviver. Se souber levar a vida certo, mas o que sobra pra gente aqui, o que a gente vê, agora a polícia tomou esse
tomou essa atitude de entrar aqui, mas a vida toda não foi assim. A vida toda foi você crescendo, vendo o tráfico. Quem tem vida boa são os traficantes, são quem ganha dinheiro com isso. Was it better when the narcos were here or is it better now? Fica uma dúvida, muita gente acha que era melhor antes. Por incrível que pareça, pode ser loucura, mas antes tinha uma lei, antes tinha... Tudo bem que era um poder paralelo, mas era uma coisa ilegal, era o crime, mas o morador se sentia mais seguro. O nosso mundo aqui é diferente do mundo do Brasil, vamos dizer assim, é diferente do país. Quem vive dentro da favela é um mundo paralelo e a gente segue as leis paralelas, então... What relationship do you have, you guys, the inhabitants of the favelas, with the police or the government? É o lado oposto. Para quem mora na favela, polícia e governo é o lado oposto. Não por gostar da violência, por gostar da droga, mas o que eles proporcionam para quem está dentro da favela, o governo não proporciona. Os traficantes, pode ser até loucura o que eu estou dizendo, mas os traficantes ajudam muita gente. Um remédio, um bujão de gás para dentro de casa. Why do you think that the army came in here a few months ago and not like a few years ago? What changed? Seria mais fácil, né? Todo mundo, ninguém quer o tráfico, ninguém quer viver à mercê do tráfico, ninguém quer isso. Todo mundo sonha com um governo que seja igualdade, todo mundo tenha o que comer, o que beber, uma escola decente para os filhos, uma formação, mas não é isso que acontece, então a gente não tem nem como gostar do governo, né? Nem da polícia. La scarsa fiducia nelle leggi dello Stato e nella polizia, spesso giudicata corrotta, è lampante sul volto di tutti. È giunto ora il momento di tornare da Daufa e di ascoltare la storia di quell'incidente che le portò via la cosa più cara, la sua bambina. Às vezes é perigoso começar aqueles tiroteios. Agora você deu uma acalmada. Why is it better? Que não tem tiroteio, não tem mais tiroteio. Na vista que tava mesmo bastante, fica com o pé atrás ainda. Porque como tinha troca de tiro, mas como vinha a polícia, né? Aí era perigoso mesmo. Já aconteceu bastante coisa comigo. Não comigo, porque... Fez 3 anos já perdi uma filha de bala perdida. Veio de casa, polícia. A polícia chegou atirando, querendo saber. Ela dormiu dentro de casa, eu perdi minha filha. Aí 3 anos atrás, isso fez 13 anos que a minha filha morreu. Bala perdida. Ela veio de polícia, da boca. Já chegando atirando nos pessoal. Não foi acertou em mim. E aqui também já aconteceu tiro. Passou aqui, raspando. Aí foi um dia de domingo. A gente dentro de casa, começou tiroteio de repente. A bala foi, pum, acertou na janela. Aí eu com meus filhos aqui, passou. Aí queimou um pouquinho, sumiu. Aí 2 dias depois, teve escapamento. As polícias dando tiros nos pessoal. Foi para não acertar um tiro no meu filho. Aí acertou no braço. Abracei ele, acertou no braço. Só a minha filha que eu perdi e para não perder outro, que eu vi que eles iam atirar dos pessoal, em cima pedindo paz para parar a bagunça, eles iam atirar. Aí só deu tempo de eu abraçar meu filho. Não tinha perdido o outro, tinha acertado a cabeça dele. Aí o filho ia levar essa bala do que acertar no meu filho. Não tinha perdido o outro. Foi no começo da operação, os moradores, com os povos da associação, os povos também da ONG que veio do Cruzeiro, pedindo paz para parar, né? Que estavam vendo muitas mortes e muitas balas perdidas. Aí foi, o pessoal parou na rua pedindo paz, criança, mulher grávida, tudo. Aquele dia eu não vou esquecer nunca. Aí eu vendo aquilo, aí eu socorri, assim, pô, não tinha ninguém armado. Só tinha os pessoal pedindo paz. As polícias atiraram em cima dos pessoal, aí aquilo já é acreditável. Só vendo que a gente viu, eu não vou esquecer nunca. A polícia atirando em cima dos moradores. Falando que ia acabar com a bagunça. E já acabar mesmo, acabou foi por baleado. Eles nem vieram socorrer, quem me socorreu foi os povos da associação. Ainda ameaçou, falando que aparecesse no Getúlio ia acabar de matar. Eu fiquei com meu medo. So it's BOPE, the Special Police Forces. O FABOP foi Caveirão.
Foi do Caveirão, acho que foi do... Foi a BOPE mesmo, não, acho que foi a BOPE mesmo. Foi a BOPE. Tinha muito. Eles desceram e atirando, acertou caixa d'água. Eles não pensaram que tinha criança, não pensaram que tinha morador de paz, pedindo paz para acabar, mesmo que a gente não aguentava, a gente não vivia aqui, a gente não vivia. Podia nem meter a cara na porta, que era bala para todo lugar, que meter se xingar mais. Now, did you notice more the violent presence of the police, or did you also notice the violent presence of the narco-traffickers? Esse lado aí, o que eu posso falar é que só, assim, tem um lado do bem que diz eles que é as polícias, o lado do mal que diz que é os bandidos. Mas o que a gente via era mais parte dos governantes, né? When they said that they wanted to occupy the Villa Cruzeiro, first the police said, no, we don't do it because it's kind of suicide when we go in. It was the BOPE mainly that organized this. It was a kind of, a part was the BOP, a part was the shock, a big part was the other, and the military were bringing police and saying inside. It was the day that they occupied, it was crazy. It was big tanks, big trucks and things. Just here, right where we are, right? Right there down there, that was totally full with things and was shootings you can't imagine. No, it was totally, all people were in the houses laying on the ground because of bullets going in and out, and also many people died because of so-called stray bullets. Quello che emerge dai miei incontri in favela è che non sembra esserci via di scampo. Le armi da fuoco sono una realtà quotidiana, visibile, come lo è attraversando la favela la sigla sui muri delle case, quasi a marcare un territorio dell'organizzazione criminale CV, Comando Vermelho, Comando Rosso. Nata come una organizzazione di prigionieri comuni e militanti della Falange Rossa, essa combatté la dittatura militare e durante tutti gli anni 90 fu la più forte di tutta Rio de Janeiro. Ancora oggi riesce a controllare parti della città. I suoi rivali principali sono attualmente il Terciero Comando Puro e Amigos dos Amigos. Primeiro, é agressividade controlada, controle emocional, disciplina consciente, espírito de corpo, flexibilidade, honestidade, iniciativa, lealdade, liderança, perseverança e versatilidade. Aqui quem manda é o Estado. Não é nem o tráfico nem a milícia, somente o Estado. Più passo del tempo in favela, più mi rendo conto che non si riesce a spiegare la violenza senza capire il ruolo della polizia, la quale non è un dettaglio, ma uno dei fattori più importanti della questione.
Decido di andare a porre tutte queste domande al capo supremo della polizia di Rio, che conta 39.000 sottoposti, Mario Sergio Duarte. La sua carriera inizia nel 1980 e in un periodo in cui il programma per la sicurezza pubblica era completamente diverso da quello attuale. Il suo obiettivo? Raggiungere 62.000 unità all'interno del corpo. La nostra conversazione nei suoi quartieri generali parte da cosa accadde quel famoso giorno del novembre 2010 in cui il BOPE, le truppe più specializzate e meglio pagate del corpo di polizia, lo stesso corpo che Daof accusa di aver ucciso sua figlia, entrano proprio nella favela in cui siamo stati, Villa Cruzeiro, parte del complexo da Penha. Bem, nós já sabíamos que a ordem para os ataques vinham do Complexo do Alemão e da Vila Cruzeiro. E nós resolvemos entrar na Vila Cruzeiro, se estabelecer no território e não sair mais. Os criminosos da maior facção do Rio de Janeiro sempre acreditaram que as polícias, as forças do Estado não tinham mais condições de retomar aquele território. Eles possuíam muitas armas de guerra, centenas de fuzis, pistolas, lançadores de granadas, metralhadoras. Eles haviam feito fortificações, casas-matas, uma série de barreiras e obstáculos para a progressão dos policiais e das viaturas policiais. Só que as ações que eles cometeram contra a população acabou fomentando um sentimento nacional contra eles. A própria população das favelas se revoltou e passou a colaborar com as forças policiais e exigir a nossa entrada. E foi o que nós fizemos. Tivemos apoio das Forças Armadas, retomamos o território, primeiro a Vila Cruzeiro, depois o Complexo do Alemão. Retiramos cerca de 40 toneladas de drogas, mais de 400 armas curtas e armas longas, e hoje o Exército permanece lá até que nós tenhamos uma unidade de polícia pacificadora. Another department, an important department, very well known worldwide, BOPE, have a big role with that operation. Sim, o BOPE foi determinante, porque nós tivemos, se nós não tivemos combate no Complexo do Alemão, 2 dias antes nós tivemos um grande combate na Vila Cruzeiro. E lá foi o Batalhão de Operações Especiais, conduzido em viaturas da Marinha do Brasil, do Corpo de Fuzileiros Navais da Marinha do Brasil, em carros de combate, carros de guerra, que conseguiram acessar a Vila Cruzeiro. Lá houve um conflito de cerca de 4 horas e depois desse conflito os traficantes abandonaram o terreno e empreenderam uma fuga que foi mostrada para todo mundo por um canal de televisão. Così decido di andare proprio da loro, gli dei dell'arma brasiliana, il vanto del corpo di polizia, l'élite indiscussa, i militari del BOPE, protagonisti di un celeberrimo film di grande successo, Tropa de Elite, del 2007, diretto da José Padilla, che racconta la storia di alcuni membri del BOPE. Il BOPE attuale, acronimo in italiano per Battaglione di Operazioni Speciali di Polizia, nasce nel 1991. So these are the 11 commandments of BOPE. Yeah. Can you read them to us? Sim. Primeiro, é agressividade controlada, controle emocional, disciplina consciente, espírito de corpo, flexibilidade, honestidade, iniciativa, lealdade, liderança, perseverança e versatilidade. Os 11, eles se tornam num só, que é o espírito do combatente do BOPE. All of the operations, everything. Isso, tudo é usado aqui. Okay. Tá? It's the only department. The only Só, base o that you BOPE have. só existe aqui no Rio de Janeiro. Não tem nenhuma ramificação em lugar nenhum. Tá? Esse é o nosso blindado, Uh-huh. o famoso caveirão, né, como o pessoal chama. Okay.
Ele é um carro blindado para transporte de tropa em áreas de alto risco. Os fuzis são mirados para fora, né? Can we see from inside? Mas você não pode filmar dentro, tá? Não pode filmar dentro. Ah, non potete filmare. Il mezzo d'assalto all'interno è completamente nero. File di panchi di metallo ai lati. Pesante. L'odore è quello di plastica bruciata. Forte. Uscendo, il mio occhio cade sul lato della porta, in basso, a destra. Lungo circa 5 centimetri, luccica, come se fosse oro, un proiettile. How many people are part of BOPI? 400. 400. Yes. And you said that you've been here for 4 years. 4 years. How did you become part of BOPI? Eu me formei. Ti formei Eu me formei na Polícia Militar. Ok. E eu vim trabalhar aqui nessa parte de comunicação social. Ok. Há 4 anos já estou aqui. Ok. Sim. Aqui é a parte de sessão e instrução. É o pilar do BOP. Tá? O pilar do BOP. Isso. O que acontece? Todos os formados do BOP passaram por aqui. Do comandante ao soldado mais moderno. What kind of instructions usually? Like... O tipo de instrução que a gente dá aqui seria mais patrulhamento em áreas de alto risco. Como se portar em uma favela, como conseguir apontar um fuzil, como você ter a sua segurança, fazer a sua segurança e a segurança de terceiros. Aqui. É tiro, rapel. Can you tell us what the symbol? Sim, nosso símbolo ele é um símbolo que causa um pouco de medo, né? Um pouco de medo. Fear. Yeah. O que ele faz? Ele é uma caveira que simboliza a morte, tá? Só que o punhal é a vitória sobre a morte, tá? É o que nós proclamamos numa guerra, numa operação, numa ocupação ou em uma missão, qualquer tipo de missão. Nós não queremos chegar lá e abater o inimigo. Okay. Nós queremos somente cumprir a nossa missão e fazer que nós tenhamos um sucesso. Okay. É a vitória sobre a morte. O punhal e as garruchas são o símbolo da Polícia Militar. Tá? E nós temos a favela, que é a favela Tavares Bastos, né? Isso aqui ninguém fala, mas é a precursora de uma UPP, né? Que é a Unidade de Polícia Pacificadora. Quando o BOP chegou aqui em 2000, isso aqui só era um esqueleto. A própria... ia ser um cassino ou um hotel. Como os traficantes, na época, não deixavam nada aqui ter sucesso, o Estado determinou que nós viéssemos para cá, tá? E tomássemos conta do batalhão, do local, que posteriormente virou o BOP. Do any operations in this favela? Isso. A seção de instrução especializada, todos os cursos que são de conduta de patrulha, um treinamento em patrulhamento em áreas de alto risco são feitos aqui, porque isso aqui é uma favela real, só não temos os traficantes e nem o poderio armado. Tá? Aqui quem manda é o Estado. Tá? Não é nem o tráfico nem a milícia, somente o Estado. When's the last operation that you did? São Carlos, que foi ao Complexo São Carlos. São algumas favelas dentro de um local. Tá? And it was... Não teve nenhuma vítima, não teve um tiro. Tá? Foi o que a gente fala, é uma operação com 100% de aproveitamento. Ninguém se machucou, não teve nenhuma baixa policial e nem de nenhum terceiro, nem de que seja de um traficante, que também é um ser humano, ou também de um morador de uma favela, da comunidade. In the operation, the really big one that you did in November 2010. Sim, that one was complicated, right? And there were a lot of people that died. Não morreu muita gente. Foi complicado, assim, pelo local, que a gente esperava uma coisa bem maior, né? Eram muitos traficantes, com um poderio armado muito grande, e no final das contas eles correram, né? Eles não aguentaram o psicológico do BOP subindo lá para combater com eles. Não sei se você pôde ver
Na televisão, passou no mundo inteiro. Os traficantes correndo, fugindo do batalhão. Nós somos a força de elite da Polícia Militar do Rio de Janeiro. Si è visto in tutte le televisioni del mondo. Il suo aspetto mediatico è estremamente interessante per chiunque voglia studiare la dialettica tra polizia, narcotrafficanti e favelani. Sicuramente l'operazione del novembre 2010, e ciò nulla toglie alla sua efficacia, pare quasi essere un quadro mediatico il cui pittore e protagonista era il Brasile, il quale ha voluto utilizzare i media come mai aveva fatto prima. Dopo decenni in cui i narcos sembravano decidere l'opinione pubblica, il paese questa volta ha detto basta, ci meritiamo di più. E vogliamo tranquillizzare il resto del mondo e gli investimenti delle multinazionali in occasione di Coppa del Mondo e Olimpiadi, mostrando che abbiamo la situazione in mano. É traição o nome disso. Sono curioso di sapere cosa ne pensa in proposito una persona cresciuta nelle favelas, che ha interpretato il ruolo di un agente Bope, André, protagonista del film che abbiamo citato, Tropa d'Elite. Nero e di origine umile, il suo personaggio è riuscito a malapena ad essere promosso nel corso di diritto della Pontificia Università Cattolica di Rio de Janeiro. Lo incontro in un luogo che non potrebbe essere più lontano dalla serietà e durezza della sede del Bope, la spiaggia di Ipanema. You've been in a film, Tropa d'Elite, which deals with the dialectics between the police and the favelas and crime, etc., etc. How was it for you to play that role? What kind of research did you have to do for that role? Bom, para mim foi uma experiência incrível. Primeiro porque foi meu primeiro filme. Eu sou da Vila Kennedy. Eu sou da Vila Kennedy, que é um bairro da Zona Oeste aqui do Rio de Janeiro. Na verdade, eu me considero morador da Vila Kennedy, né, que é o bairro onde eu cresci. Né? Acho que eu só estou hospedado aqui na Zona Sul, porque lá é meu habitat natural. Né? Então, volta e meia eu volto para lá. Eu tenho vários contatos, assim, eu acho que independente da fama assim, que você tem e tal, mas o que está faltando, na verdade, é investimento em qualificação para essas pessoas aqui. Né? Então, talvez o meu contato, né, com a favela e ter orgulho realmente de ter nascido numa favela, porque eu aprendi realmente valores assim, maravilhosos para minha vida lá. Né? Esse contato eu acho que me ajuda também a orientar um pouco as pessoas que estão começando, né, a fazer arte e a fazer trabalho, orientar um pouco. Acho que é isso que a gente está precisando, né, de qualificação e orientação para as pessoas que precisam. You mentioned the values that you learned from the favelas. What are the main values that you got? O valor da favela está nas pessoas, né? Não está na estrutura, não tá no barro, não está no tijolo, não está no chão, acho que está no coração das pessoas, né? E principalmente na simplicidade, né? Esse é o valor da favela, a simplicidade. Né? A simplicidade com que você é recebido, a simplicidade com que as pessoas te tratam, porque o tratamento é igual. As pessoas não estão preocupadas se você tem dinheiro, se você não tem. Né? Qualquer pessoa bem intencionada dentro de uma favela, quando ela chega dentro de uma favela, ela é bem recebida. Né? Só que as pessoas elas olham no seu olho, né, para entender realmente qual é a sua vibração, qual é a sua vibe, né, como é que você está chegando. Né? E quando a gente tem essa troca, né, com essas pessoas, a gente entende que independente da classe social, independente da sua nacionalidade, independente de qualquer coisa, somos todos seres humanos. Né? E é isso que você aprende na favela. Né? Talvez por conta, né, das dificuldades que se passam, que as pessoas passam, das dificuldades financeiras, as pessoas se aproximam um pouco mais. Se você está precisando de um copinho de açúcar, o seu vizinho ele vai te dar. Se você está precisando, sabe, tem muita união dentro das favelas. André dice che le persone nelle favelas tendono ad essere brave persone. Per quello che ho visto io, sono d'accordo con lui. Non dobbiamo dimenticare che il 95% dei favelani non ha mai commesso un crimine. Anzi, è totalmente contrario alla violenza. L'età media di un narcotrafficante va dai 10 ai 22 anni. I capi tendono ad avere intorno ai 30 anni. La maggior parte dei narcos viene uccisa ben prima di raggiungere quest'età. E qui entra in gioco di nuovo il fattore mediatico. Spesso l'attenzione è sui narcotrafficanti, quel 5%. Tutti li giudicano criminali. Ma diciamolo, il brigante, il criminale, ha sempre in letteratura o nel cinema un che di romantico. Il Kalashnikov stesso, l'arma da fuoco, diventa un simbolo fallico, a cui aspirano così tanti ragazzi che stanno attraversando la pubertà. Sapete, per raggiungere la maggior parte delle favelas di Rio, il tragitto è lungo, i mezzi pubblici non ci sono
E così, se questi ragazzi volessero, diciamo, un libro, come riuscirebbero ad acquistarlo? Senza una libreria all'interno del loro quartiere. E così, per molti, l'unica cultura glamorizzata anche dall'industria, per esempio, dell'hip hop, è il narcotraffico. Diventa uno stile di vita, un modo di svilupparsi, di conquistare le donne. Nanco sembra essere d'accordo con André per quanto riguarda l'onestà delle persone che abitano le favelas e sembra criticare la polizia più di chiunque altro. The people that would recognize a drug trafficker are, I guess, the police. That is just the police, yeah. What is a rumor is that to go out of the favela, they use one of the blinded police trucks. It paid an awful lot of money to the police, and the police brought the biggest ones with that truck out. So that is one of the rumors, and we know that rumors that is very likely, and 80% this kind of rumors are really true. They always get a little money from it. When they want to have the so-called baile funk, the big dance parties, funk parties, it's forbidden, but when you pay 30,000 to the police, you can do it. And also when the police catch one of the drug traffickers, very often they don't go to the police station. They drive around and are negotiating a release. How do you, being the boss of so many of them, try to fight corruption within your structure? Nós não toleramos corrupção, nós punimos severamente, expulsamos da polícia. Desde que entrei na polícia como comandante, nesta situação de comandante-geral, menos de 2 anos eu já expulsei cerca de 400 policiais e nós vamos continuar na nossa luta para fazer uma polícia melhor, uma polícia que seja menos estrutura de poder e muito mais estrutura de serviço para a população. Do you think that Rio and Brazil in general, by the beginning of the World Cup in 2014 and then the Olympics, will have managed to drastically change the image that the world has of itself? Eu não tenho a menor dúvida disso. Nós iniciamos o processo de pacificação há pouco mais de 2 anos e hoje nós já temos 14 comunidades pacificadas. São milhares e milhares de pessoas que estão livres do jugo do tráfico. O crime no asfalto está finalmente entrando em declínio. Nós estamos conseguindo reduzir as taxas de homicídio que durante muitos anos foram crescentes na cidade e no estado do Rio de Janeiro. One last question for you, which is in regards of the operations that happened. We've interviewed Duarte, the head of the police here in Rio. It's in regards with the operations that happened in the favelas last year and also just a few days ago. Why, since the crime issue, even the romanticized, as you called it in some articles that I've read, crime issue has been going on for so many decades. Why did it happen just a few months ago? Is it because Rio has to show the world that it's taking over this issue? No, I think one of the reasons we won the Olympic bid was that the IOC members realized that things were being done finally in Rio. I mean, I could blame all the politicians that were here before, but I mean, this is something that we just didn't address, and that's very bad. So finally, we're coming to find a solution to this very hate crimes that we have. So things are getting better. And we're going to be like a normal big city. I mean, with some crimes, with some problems, but not the scenes that we are used to see from Rio, like especially some movies. Territories of the city completely dominated by drug dealers and whatever. This is finishing Rio. What is the biggest challenge as far as fighting crime in Rio today? Olha, a segurança pública hoje está balizada de maneira a conter os crimes de rua, por um lado, e por outro, realizar um processo de pacificação, retirando os territórios que estiveram sob o jugo dos traficantes, o poder dos narcotraficantes durante muitos anos. Este era o grande desafio que eu uso assim no passado, porque nós já estamos conseguindo reverter esse quadro. Nós jamais conseguiríamos
conter o crescimento da criminalidade sem realizar o processo de pacificação. Essa expressão ela é mesmo nova, começamos a usá-la a partir do ano de 2007 e digo até que foi bastante rejeitada, porque ela significa, e já significava no passado, retirar dos traficantes o território que eles conquistaram e que onde mantinham a população escravizada. Então, o grande desafio era esse e nós estamos conseguindo vencê-lo. Em 2007, a grande ousadia foi justamente de assumir: nós temos problemas, nós temos um grave caso a ser resolvido, nós temos que ter uma política de enfrentamento, que não é uma política de confronto, não é uma política de guerra pela guerra. No passado, supunha-se que a ausência da polícia nas favelas era melhor, porque não promovia problemas para a população pobre. Hoje nós entendemos que serviços de polícia são serviços essenciais para toda a população, não apenas para a estratificação da população com melhor poder executivo, mas também e principalmente para a população carente. A maior dificuldade ou a maior necessidade não é destruir o narcotráfico, mas é desconstruir a sua ideologia. O narcotráfico, depois de muitos anos instalados naquele território, incorporou valores. Nunca conseguiu se organizar, mas conseguiu se coletivizar. Quando me perguntam, o tráfico é organizado? Eu digo não. Como, por exemplo, uma máfia de um país europeu? Não, não é. O tráfico é embrionário, as pessoas são rudimentares, são rudes, não têm a capacidade de fazer esquemas de lavagem de dinheiro, mas o tráfico ele se coletivizou, incorporou uma subcultura de ódio e dominação e essa subcultura permitiu uma ideologia. Agora é preciso desconstruir isso, é preciso desconstruir o ódio. La decostruzione di un'ideologia. Ottimo suggerimento da parte del capo della polizia. Ma come si decostruisce un'ideologia che, come abbiamo visto fino ad ora, è così tanta parte del tessuto sociale brasiliano? Prima bisogna ricostruire la fiducia del cittadino nel sistema giustizia, Stato, forze dell'ordine. Até final dos anos 90, os crimes cresceram, se tornaram mais violentos, o tráfico se expandiu nos bairros populares e a polícia e o sistema de justiça continuaram funcionando como eles faziam há 40 anos atrás. Ou seja, aumentou o gap entre a criminalidade e a violência na sociedade e a capacidade do Estado de prender os criminosos, os traficantes, processá-los segundo as leis e levá-los à justiça. Né? Então isso foi um problema grave, quer dizer, a sensação de impunidade é muito grande. De modo geral, os cidadãos veem que os crimes cresceram, não são investigados, os bandidos muitas vezes continuam circulando pelas ruas, pelos bairros, e é como se a polícia não fizesse nada. Além de tudo, quando a polícia faz, muitas vezes ou ela faz com o uso extremo da violência, ou muitas vezes ela está envolvida nos negócios ilegais. Então isso, durante um certo tempo, aumentou muito a desconfiança dos cidadãos nas instituições de justiça, a desconfiança na polícia, a desconfiança no sistema de justiça. Esse cenário está mudando um pouco. Eu não diria que... Eu acho que a partir dos anos 2000, começou a cair a taxa de homicídios no Brasil, não é? Particularmente em São Paulo e no Rio de Janeiro, uma queda bastante acentuada dos homicídios. As razões ainda nós estamos estudando, não é? Agora, temos que reconhecer que houve mudanças na polícia, está havendo um processo de modernização, está havendo uma profissionalização,
está havendo um maior controle de armas, né? Tem havido mudanças, mas nós achamos que ainda não são suficientes para restituir a paz na sociedade e para restituir confiança nas instituições, né? Quer dizer, vira e mexe, a gente ainda vê policiais em diferentes escalões da polícia envolvidos com os negócios ilegais, e a gente vê que, embora os homicídios diminuíram, o tráfico continua exercendo muitas atividades. Os roubos continuam ainda com taxas muito altas, os sequestros aparentemente continuam acontecendo, né? E a população ainda se sente muito insegura. Quer dizer, você não pode dizer que as mudanças que estão operando na polícia já aparecem. Por exemplo, se você pegar no Rio de Janeiro o caso das UPP pacificadora, que estão ocupando os territórios, né? O resultado disso ainda é a médio e longo prazo, né? Então não dá ainda para você perceber, por exemplo, quanto isso vai ter repercussão na sociedade. Agora, o que a gente está percebendo é che tem mudanças in curso. L'UPP, Unità di Polizia Pacificatrice, è il nuovissimo dipartimento di polizia che è stato inventato. Prima entra in favela l'esercito, guidato dal BOPE. Allontanati i narcos, anzi fatti scappare, entrano poi le unità UPP. Questo tende ad accadere infatti. I narcos raramente vengono uccisi dalla polizia, ma vengono fatti fuggire. Come? Annunciando l'invasione da parte del BOPE il giorno prima che essa accada. I narcos lo apprendono dai media e scappano. Il bagno di sangue viene così evitato. L'UPP vuole essere una presenza pacifica. Vuole essere un modo di mostrare ai favelani: ci siamo, il governo è con voi e non vi abbandona. Ma il rischio non è di nuovo che questa polizia pacificatrice all'interno delle favelas diventi corrotta, ancora una volta? Esse risco existe, de fato, né? E, sobretudo, se a polícia ocupar e deixar espaço para as milícias. As milícias, creio que você sabe, são composições que juntam muitas vezes policiais com pessoas civis e que, de alguma maneira, se propõem a vender segurança para a população, né? E, na verdade, elas exercem um poder arbitrário desses bairros, vendem essa segurança de uma maneira abusiva, autoritária, e muitas vezes exploram negócios ilegais, né? A venda de gás, a extensão, por exemplo, a exploração da rede elétrica ilegal, né? Então, este perigo existe. Então, para que haja um êxito nessas operações, é preciso che você ocupe o território, mas que você ocupe dentro da legalidade. Col viaggio di oggi abbiamo voluto addentrarci in tutti quei luoghi considerati off limits, pericolosi. Abbiamo trovato criminali, ma anche enorme accoglienza, onestà e normalità. Voglia di costruirsi una casa, una famiglia, una vita, in luoghi dove è già di base più difficile farlo rispetto a quelli in cui viviamo noi. Il denaro sempre più velocemente diventa l'unica divinità, anche se la povertà è vissuta ancora come una realtà inerente alla vita stessa, che sta lì da sempre e non ti umilia. Sulla soglia della gloria o meno, queste persone hanno una storia che va al di là dell'unicità della loro vita. Sono contagiato dal vedere la vitalità con cui abbracciano il mondo e cercano di tirarne fuori, anche se talvolta maldestramente, il meglio. In Brasile, oltre le ben note maggioranze di cui gli italiani sono la parte preponderante, hanno trovato felice collocazione le minoranze più disparate, russi, libanesi, bulgari, cinesi, e tutti si sentono ugualmente e profondamente brasiliani. Ed è solo in una nazione con queste caratteristiche che il modello di sviluppo, forse, non escluderà lentamente e inesorabilmente i nostri personaggi dal suo orizzonte.